Fala, sétimo do meu coração. Tudo bem com vocês? Então tá. Lembrando que vocês têm que me enviar aquela atividade que vale ponto, tá? Na semana passada. Amanhã teremos, na quinta-feira, amanhã, teremos nosso Meet, tá? E para hoje, estou lançando esse videozinho aqui, que é o vídeo de revisão para o sétimo PLM. O que é PLM? Passando Matemática a Limpo. No nosso caso, passando Matemática 2 a Limpo, tá? Vão cair os módulos ou capítulos 25, 26 e 27, tá bom? Tem dois vídeos do capítulo 25, tem dois do capítulo 26 e dois do capítulo 27. Vai lá, vê o vídeo antes de fazer o sétimo PLM, tá? Que eu vou liberar a partir de quinta-feira, tudo bem? Então tá, vamos lá. Vou trabalhar com vocês, o que vai cair nesse passando matemática limpo? Vai cair a parte de regra de 3, simples, né? Porque o capítulo 28 é que fala da regra de 3 composta, não vai cair. Vai cair a regra de 3 simples. E dentro da regra de 3 simples tem as grandezas inversamente proporcionais e grandezas diretamente proporcionais, tá? Vou explicar para vocês a diferença aqui nesse vídeo de revisão. Coloquei duas questões de diretamente proporcionais, que são diretamente proporcionais, e coloquei duas questões que são inversamente proporcionais. Vou mostrar para vocês. Essas duas primeiras são diretamente. O que seria diretamente? É como se fosse assim. Uma pessoa constrói um muro de 10 metros. Duas pessoas construiriam um muro de 20 metros. Três pessoas construiriam um muro de 30 metros. Ou seja, quando eu aumento uma informação, a outra também aumenta. Uma pessoa, um muro de 10 metros, duas pessoas, um muro de 20 metros. Então, quando as duas informações aumentam ao mesmo tempo, isso é o que nós chamamos de diretamente proporcional. O que acontece? Quando você descobrir que é diretamente proporcional, você não inverte as frações. Grava assim, é diretamente proporcional, eu não inverto nenhuma fração. Agora, eu saio daqui para ir para São Paulo, estou indo para São Paulo e vou a 90 km por hora e faço em 2 horas. 90 km por hora, 90 km por hora fiz em 2 horas. Se eu fosse a 45 km por hora, eu faria em 4 horas. Então, 90 km por hora, faria em 2 horas. Se eu fosse a 45 km por hora, eu faria em 4 horas. Percebe que eu tinha 90 km por hora e chegava lá em 2 horas. Depois eu diminuí a velocidade para 45 e percebe que o tempo de 2 horas passou para 4. Ou seja, eu diminuí a velocidade e aumentei o tempo de chegada lá em São Paulo. Então isso, quando eu diminuo uma informação e a outra aumenta, ou vice-versa, tá? Se eu aumentar uma e diminuir a outra, isso significa que é inversamente proporcional. Como inverso, inverter. Então nesse caso, quando for inversamente proporcional, você terá que inverter uma das frações. Você vai ver isso aqui hoje, nesse vídeo. Vamos lá então. Primeiro exemplo é diretamente proporcional, mas vamos lá. Como é que eu vou saber? Uma fábrica produz 200 litros de álcool com 10 mil quilos de açúcar. Quantos litros de álcool são produzidos com 30 mil quilos de açúcar? Percebe que eu aumentei a quantidade de açúcar, aumentei a quantidade de açúcar. Então, 200 litros de álcool com 10 mil quilos de açúcar. Então, se eu aumentar a quantidade de açúcar, eu também vou aumentar a quantidade de álcool. Então, eu vou aumentar as duas informações. Então, isso é que nós chamamos de diretamente proporcional. Então, vamos montar a relação aqui, ó. Depois que eu descobri que é diretamente, eu vou fazer isso, ó. 200 litros com 10 mil quilogramas e X litros, eu não sei quantos litros são, com 30 mil quilos. Percebe que você não vai inverter nada, você vai fazer 200 vezes 30 mil e 10 mil vezes x. 10 mil vezes x está aqui, ó. Você vai encontrar 10 mil x. E 200 vezes 3 mil, você vai encontrar aqui 6 milhões. 6 milhões dividido por 10 mil é só você cortar a quantidade de zeros. Aqui eu tenho 4 zeros, então eu vou cortar 4 zeros também do lado direito. E eu vou encontrar 600 litros. Então, com 300 quilos, perdão, com 3 mil quilos de açúcar, eu consigo fazer 600 litros de álcool.
Ok? Diretamente proporcional, não inverte nada. Outro exemplo. Vou ficar nesse cantinho aqui. Vamos lá. Uma parede de 20 metros foi construída com 3.000 tijolos. Uma parede de 20 metros com 3.000 tijolos. Para construir uma parede de 50 metros, ou seja, aumentei o tamanho da próxima parede. Para construir uma parede de 50 metros, quantos tijolos precisaremos? Para pensar. 20 metros com 3.000 tijolos. Se o meu muro agora vai ter 50 metros, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de tijolos? Aumentar também. Então eu aumentei o tamanho do muro, automaticamente tenho que aumentar a quantidade de tijolos. Isso é diretamente proporcional. Você não vai inverter fração nenhuma. Vai ficar assim mesmo. 20 sobre 50, 3.000 sobre x. Fazendo a regra da cruz, 20 vezes x, você vai encontrar aqui, ó, 20x. E 3.000 vezes 50, você vai encontrar 150.000. 150.000 dividido por 20, você corta um zero e fica 15.000. Vou passar aqui para cima. Fica 15.000 dividido por 2. E você vai encontrar 7.500 tijolos. Show? São dois exemplos de diretamente proporcional. Agora, vou colocar dois exemplos de inversamente proporcional. Coloquei aqui, ó, inversamente. Tá? 3 e a 4 são inversamente. Vamos prestar atenção. Uma equipe de 10 professores gastou 20 dias para corrigir as provas de um concurso. Então, tá aqui, ó, 10 professores, olha essa linha aqui, 20 dias. Com a mesma proporção, ou seja, com a mesma quantidade de provas, quantos dias levarão 50 professores, aumentei a quantidade de professores, para corrigir as provas? Se a quantidade de provas não aumentou, eu falo que é a mesma proporção, mesma quantidade. Eu tinha 10 professores, corrigiu em 20 dias. Agora são 50 professores. Se eu aumentei a quantidade de professores, o que quer dizer? O tempo para corrigir será menor. Então isso é o que nós chamamos de inversamente. Eu aumentei os professores para corrigir a mesma quantidade de provas. Então será corrigido em menos tempo. Então é inversamente proporcional. Aí você escolhe qual das duas você quer inverter. Ou você quer inverter a primeira ou a segunda, você escolhe. Eu vou escolher inverter a primeira. Ao invés de colocar 10 sobre 50, eu vou colocar 50 sobre 10. E a outra vai ficar igual 20 sobre x. Agora é só fazer a regra da cruz. 50 vezes x, 50x. 20 vezes 10, você vai encontrar 200. 200 dividido por 50, você encontra 4. Então, olha só, 50 professores corrigirão a mesma quantidade de provas em 4 dias. Olha como aumentou. Como aumentou não. Como o tempo ficou mais curto, né? Eram 20 dias, foi corrigido em 4 dias. 4 dias. Show? Tranquilo? Ah, sabia que você iria entender. Mais um exemplo aqui de inversamente. Tá? Ó. Em uma padaria são produzidos 200 pães, cada um com 200 gramas. Cada pãozinho de 200 gramas. São 200 pães. Caso queira produzir pães de 8 gramas, quantos pães iremos obter? Ou seja, eram 200 pães de 20 gramas. Agora, eu diminuí as gramas de 20 para 8 gramas. Então, com a mesma massa, mesma proporção, eu vou conseguir fazer mais pães ou menos pães? Com certeza mais pães, os pães vão ser menores. Então eu vou conseguir fazer uma maior quantidade de pães. Então eu diminui o tamanho do pão, o peso do pão, no caso, é 8 gramas. Então eu vou ter mais condições de fazer mais pães. Então eu diminui uma coisa, de 20 para 8, e vou aumentar o outro. Com certeza não serão 200 pães, serão mais de 200 pães. Então isso é o que nós chamamos de inversamente proporcional. Eu vou inverter de novo a primeira fração, mas você poderia inverter a segunda. Eu vou colocar, ao invés de 200 sobre x, vou colocar x sobre 200. E 20 sobre 8. Regra da cruz, 8 vezes x, 8x. 20 vezes 200 vai dar 4.000. 4.000 dividido por 8, nós vamos encontrar 500. Então, eu vou conseguir fazer 500 pães, cada um tendo 8 gramas. Show, Sétimão! Espero que vocês tenham gostado. Estou esperando vocês me enviarem os trabalhos de semana passada, que vale ponto.
Só vou liberar a correção quando todo mundo enviar o trabalho para mim. Tudo bem? Um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.